TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sexta-feira, 11 de fevereiro, e você confere agora as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. O que você vai ver nesta edição? Mesmo diante de denúncias sobre o transporte público, empresas de Petrópolis anunciam fim do desconto de 20 centavos na tarifa, que voltará a ser R$ 4,40. MPRJ celebra acordo com a cidade de Petrópolis para garantir a volta às aulas de forma presencial em toda a rede de ensino. Transporte público de Petrópolis ainda opera com frota reduzida. Após venda, operadora da TIM assume clientes da Oi no estado do Rio de Janeiro. Apesar da alta no número de infectados em janeiro de 2022, óbitos reduziram-se comparado ao mesmo período do ano passado em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. A tarifa de ônibus em Petrópolis volta ao valor de R$ 4,40 a partir da meia-noite deste domingo, dia 13. De acordo com o Cetranspetro, o fim do desconto de 20 centavos já estava previsto em um acordo estabelecido e assinado entre as empresas de ônibus e o governo anterior em junho do ano passado, com prazo determinado de cumprimento até o dia 31 de dezembro. Ainda de acordo com o sindicato, após o vencimento, as operadoras seguiram praticando o desconto por mais 43 dias. O acordo assinado entre o governo de Petrópolis e as empresas de ônibus também previa parâmetros para a operação dos ônibus e, por decisão jurídica, o pagamento do subsídio emergencial que é devido desde setembro de 2021 e que tem finalidade de oferecer suporte emergencial à operação dos coletivos. Além disso, o acordo firmado também tratou sobre a criação da Lei do Vale Educação, que foi sancionada, mas não colocada em prática, segundo o Cetranspetro. Os petropolitanos que utilizam o transporte público devem então ficar atentos, pois a partir da meia-noite de domingo, dia 13, a tarifa volta a custar R$ 4,40. As empresas de ônibus informaram ainda que toda a operação já está sendo adequada de acordo com o aumento registrado na demanda de passageiros com o retorno das aulas presenciais. Como mostrado na reportagem, o Cetranspetro informou no fim da tarde de hoje que pretende aumentar a frota dos ônibus a partir da próxima segunda-feira. Mas enquanto isso não acontece, o que se vê desde 2021 são pontos e coletivos lotados e, consequentemente, milhares de passageiros se expondo aos riscos provocados pela Covid-19. Os problemas com o transporte público em Petrópolis se agravaram neste mês de fevereiro. Com a volta às aulas presenciais, petropolitanos enfrentam horas no trânsito, ônibus lotados, atrasos e quebras. De março de 2020 até hoje, a frota de ônibus ainda não funciona com 100% dos veículos e ainda não há uma previsão de quando esse serviço será retomado em sua totalidade. A questão toda é que foi judicializado e, por mais que vários vereadores tenham se mobilizado, ido ao Ministério Público, eu fui um deles, peticionado na Justiça para reverter essa situação, por mais que exista um acordo entre a própria Prefeitura, Ministério Público e Cetranspetro, que diz que a cada 15 dias o cenário da pandemia deveria ser avaliado para o retorno da frota, ainda assim as empresas de ônibus estão sustentadas em decisões judiciais que as favorecem, o que é muito injusto, porque vários outros setores econômicos foram atingidos pela pandemia e estão tendo que cumprir as suas tarefas. E não dá para mais comprar esse discurso de que não vale a pena para as empresas de ônibus estarem com as suas concessões, porque se não valesse a pena, se não fosse rentável, lucrativo, elas teriam entregue as suas permissões e concessões. Então, o problema é a judicialização, é a boa vontade da justiça com as empresas de ônibus e a má vontade da justiça com o usuário do transporte público. São linhas e horários não cumpridos, além das vezes em que há alterações sem que a população seja informada. Durante a pandemia, outro problema é a violação dos protocolos sanitários contra a Covid-19, que são quebrados diariamente em ônibus lotados. Na cidade, o órgão responsável por fiscalizar esses problemas é a CPTrans, que também deve multar as empresas de ônibus nessas situações. Hoje, fiquei mais de hora lá no ponto da igreja de Cascatinha, esperando
O ônibus nada, com muito custo chegou. Eu falo mesmo, está uma porcaria, está uma podridão isso aí. Está uma pouca vergonha. Eu nem sei o horário da minha linha, eu já nem sei mais, que é tão complicado que não dá para entender. Mas durante o dia o ônibus quebra um monte de vezes. A gente é idoso, tem que subir morro com bolsa de compra. Isso é absurdo. Eles falam que quer distanciamento, essas coisas, e aglomeração, lixo. Hoje eu vim, nossa, no ônibus, nego me encostando, quase cair em cima de mim. Muito ruim. No próximo dia 24 de fevereiro, a Câmara Municipal dos Vereadores de Petrópolis vai realizar uma audiência pública para tratar sobre questões em relação ao transporte público da cidade. Para além da questão da frota, existem também decisões do Tribunal de Contas do Estado, da Justiça, que exigem a mudança das linhas, por exemplo, da Cascatinha. É preciso que o município faça uma licitação. O próprio Tribunal de Contas também indica o mesmo para a Petroita, dizendo que era necessário fazer um novo processo. Então a gente tem que rediscutir o sistema. Além de apagar esses incêndios, né, de ônibus que quebra, de multar, de forçar o retorno de 100% da frota, a gente quer também mudar a estrutura do sistema de transporte público. O vereador também informou que vai apresentar um projeto de lei que pretende obrigar as empresas de ônibus a consultarem associações de moradores antes de qualquer mudança. A ideia é que as empresas divulguem com pelo menos 60 dias de antecedência qualquer alteração no itinerário, linhas e horários para que o sistema se torne público. O objetivo é que a sociedade seja consultada e não as empresas de ônibus. Para que o sistema seja público de fato. Consulte a comunidade e não seja as empresas de ônibus, por uma conta delas ali de lucro, mudar o dia a dia das pessoas e você ter comunidades aí que o ônibus não vai até o final da rua, que num dia o horário é 7 horas da manhã, depois do nada muda para 8, isso prejudica o trabalhador e a trabalhadora. Então são ações que a gente tem feito na Câmara e no dia 24, na audiência pública, a gente vai fortalecer isso. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis e das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Petrópolis, firmou hoje um acordo com o município de Petrópolis para garantir aulas presenciais para os alunos da rede pública e privada, respeitando todas as normas sanitárias. As aulas na rede pública retornam na próxima segunda-feira, dia 14. Apenas os alunos da Escola Municipal Celina Schechner continuam a ter aulas remotamente em caráter provisório, já que a unidade se encontra em obras, estando em andamento o processo para alocação de um espaço próximo à escola. No último dia 4, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou a ação civil pública para que o município de Petrópolis não impedisse o acesso às aulas presenciais de alunos não vacinados contra a Covid-19 e garantisse aulas presenciais. Então está garantido o retorno às aulas de todos os alunos, mesmo que ainda não tenham recebido a vacina contra a Covid-19. Ainda de acordo com o documento, somente haverá suspensão do ensino presencial em toda a rede pública e privada em caso de aplicação da bandeira roxa, conforme normativa estadual vigente, até que o município de Petrópolis elabore a sua própria matriz de risco, ressalvados eventuais surtos pontuais que serão avaliados caso a caso. No dia 9 de fevereiro, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a venda da Oi para a aliança, que é formada pelas operadoras Claro, TIM e Telefônica. Com a mudança, os clientes da Oi do Rio de Janeiro, com DDDs 21, 22 e 24, vão passar a ter a TIM como operadora. Quem tem a Oi como operadora vai ter que se adaptar às novas mudanças. Na última quarta-feira, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, confirmou a venda da Oi para a aliança formada pelas 3 operadoras, Claro, TIM e Vivo. No Rio de Janeiro, os DDDs 21, 22 e 24 vão ter a TIM como operadora. De acordo com o coordenador do PROCON de Petrópolis, Jorge Badia, o consumidor tem direito a revogar algumas decisões caso não se sinta satisfeito. Nos preocupamos aqui no PROCON, sobretudo com a possível alta nos preços dos planos, porque a Oi, apesar de todos os problemas, ela, em comparação com as outras operadoras, ela apresenta ainda um pacote de planos que chega a ser 5 vezes mais barato do que TIM, Vivo e Claro. Caso ele se sinta prejudicado
como eu disse, em virtude de um aumento de valores, ele pode procurar um advogado, o PROCON, pode procurar o Ministério Público, que ele vai ser amparado. Uma entre as condições previstas neste acordo de venda é que os valores dos planos se mantenham mesmo durante esta transição. No Rio de Janeiro, os processos que a Oi tinha desde 2016 vão ser mantidos pela empresa. 89% dos casos com problemas de telefonia são enviados ao PROCON de Petrópolis. E com esta mudança, é importante esclarecer que nenhum consumidor é obrigado a ir para a operadora designada pelo contrato. Mas pode ser que ele não deseje que aquele contrato seja continuado através da TIM, que me parece foi a operadora que herdou o prefixo 24. Ele tem direito de fazer a migração para outro plano sem a cobrança de qualquer multa. As expectativas do PROCON é de que essa transição não aconteça de forma imediata. O processo vai ser lento. E não precisa se preocupar, porque quem aceitar a mudança, o número ainda vai ser o mesmo. Inclusive está na lei da portabilidade. As regras dizem que você permanece com o teu número, porque afinal de contas a gente sabe que isso hoje é a identidade da pessoa. Muitos profissionais dependem de um número distribuído a milhares de clientes, por exemplo, familiares. Então isso de maneira nenhuma pode acontecer. Se ele encontrar alguma dificuldade de efetuar essa portabilidade, repito, sem custos, ele pode procurar o PROCON. O número de mortes por Covid-19 em Petrópolis teve queda de 75,22% na comparação entre janeiro de 2021 e deste ano. No primeiro mês do ano anterior, houve 113 óbitos. Em 2022, mesmo com um aumento de 30% no número de casos de contaminados, 28 mortes foram contabilizadas em Petrópolis. Segundo a Secretaria de Saúde, a redução é uma consequência clara do avanço da vacinação que começou em todo o Brasil no ano passado. Outro dado que corrobora isso é que, enquanto em janeiro de 2021, 4.669 pessoas se infectaram com a doença, em 2022 foram confirmadas 6.133 contaminações, ou seja, mais 1.464 casos, porém com menos óbitos. E você vai ver depois do intervalo. Mais de 130 celulares foram furtados em Petrópolis no último ano. Prefeitura diz reforçar trânsito em Petrópolis, mas motoristas continuam insatisfeitos. Rio publica datas em que escolas de samba desfilarão em abril. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder.
Petrópolis contabilizou em 2021 um aumento de furtos de celulares. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, ao menos 133 casos foram registrados. Para muitos é um companheiro inseparável e quando estão com eles em mãos, parecem esquecer do mundo. O aparelho se tornou a principal fonte de comunicação entre familiares, amigos, colegas de trabalho. O dia inteiro, o celular na mão. Para tudo, para trabalho, para lazer, para tudo. Andar assim vidrado na tela do celular até pode parecer normal, mas é perigoso. O furto está aumentando a cada dia, né? Em Petrópolis era uma cidade tranquila, hoje está sendo muito perigoso também usar o celular. Há também quem arrisque. Acho muito difícil alguém me roubar agora. Tem muita gente passando aqui, então é difícil. E principalmente agora, que eu seguro o celular firme. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o ISP, Petrópolis registrou 133 furtos de celulares no último ano. O acumulado apresentou uma alta de 8% em comparação a 2020, quando 124 ocorrências do crime foram registradas. Janeiro e agosto foram os meses com mais registros, 17 em cada um deles. Já o mês com menos ocorrências foi abril, com apenas 4. Muitas pessoas ficam tão distraídas no celular que se esquecem que esse aparelho se tornou o principal alvo dos ladrões. Apesar do aumento de furtos em Petrópolis em 2021, o recorde ficou com 2018, que registrou 308 casos. Em todo o estado do Rio de Janeiro, foram 14.179 ocorrências de furto de celular em 2021, um aumento de 24,1% comparado a 2020. A cada 38 minutos, uma pessoa perde o celular no estado do Rio de Janeiro. O mês com mais registros deste tipo de crime no estado foi dezembro, com 1.892. A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou hoje no Diário Oficial do município as datas dos desfiles das escolas de samba adiados para abril em razão da alta de casos de Covid-19. O Carnaval da Marquês de Sapucaí vai começar nos dias 20 e 21 de abril com os desfiles das escolas da Série Ouro. Já as agremiações do Grupo Especial vão desfilar nos dias 22 e 23 de abril, sexta-feira e sábado. No domingo, dia 24 de abril, será a vez das escolas mirins. A apuração das notas dos jurados será no dia 26 de abril, uma terça-feira. O desfile das campeãs do Grupo Especial encerra a programação da Marquês de Sapucaí no dia 30 de abril, sábado. Nesta semana, a Prefeitura de Petrópolis reforçou as operações de trânsito devido ao retorno das aulas presenciais, que provocou congestionamento em diferentes pontos da cidade. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Após várias reclamações de que o tráfego de Petrópolis estava lento, a Prefeitura, juntamente com a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, fizeram um acordo para minimizar o impacto causado por conta da volta às aulas. Os guardas municipais ficaram espalhados por pontos onde o congestionamento é mais comum, entre eles a Rua Ipiranga, Praça da Liberdade e Catedral. Mesmo com a presença deles, os motoristas ainda estão insatisfeitos com o trânsito na cidade. Sexta-feira todos os horários são ruins, inclusive esse, o horário de 5, 6 horas, 7 horas da noite também. Né? Então de manhã, 7 horas da manhã, todos os horários estão péssimos. Caótico, muito trânsito, as escolas voltaram e não tem uma organização do trânsito para ele fluir melhor. Eu acho que fica pior ainda, porque eles param o trânsito e o motorista seguindo ele consegue organizar melhor. Tem que botar uma pessoa competente que vai saber agir na área, entendeu? Porque fica difícil, ele não sabe o que ele está fazendo. Nós estamos tentando até ajudar ele, mas que está difícil, tá. Mas como ele precisa trabalhar, tem que deixar ele andar, né? Além do primeiro distrito, as equipes estão presentes também em Itaipava. A CPTrans é responsável por monitorar a demanda no transporte público e determinar se há necessidade no aumento de ônibus em algumas linhas durante o horário de pico. E você vai ver depois do intervalo. Muita história para contar. Palácio Quitandinha completa 78 anos no próximo dia 12 de fevereiro. Teresópolis implanta programa Ginásio Experimental Olímpico no CEDAL. Eventos tomam conta deste fim de semana na região serrana. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Seus olhos estão preparados para se encantar?
Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Neste sábado, o Palácio Quitandinha completa 78 anos e durante o mês de fevereiro, toda terça-feira, turistas e petropolitanos vão poder visitar o espaço de maneira gratuita. O tamanho das estruturas é correspondente ao tamanho da história. São 78 anos que vão de cassino a residências. Esse é o Palácio Quitandinha. 12 de fevereiro de 1944. A noite é de festa. 2.000 convidados têm o privilégio de testemunhar a inauguração do Hotel Cassino Quitandinha. E para comemorar, o SESC realizará uma exposição neste sábado, dia 12 de fevereiro, aos turistas e petropolitanos. A exposição Memória Quitandinha traz a história do palácio até os dias atuais. E a exposição Brinquedos Brasil tem como tema Invenção de Muitas Mãos e tem o objetivo de trazer uma viagem na memória afetiva de quem visita o local. Sábado, a instituição teve a ideia de oferecer os primeiros 78 visitantes que chegarem em comemoração aos 78 anos, terão a entrada gratuita na visitação estilo livre, que é aquela onde o visitante pode entrar, ficar o tempo que ele quiser. Nas terças-feiras também do mês de fevereiro, a gente está oferecendo durante o dia inteiro visita livre com entrada gratuita, toda terça-feira. O Palácio Quitandinha foi inaugurado no dia 12 de fevereiro de 1944 e, para comemorar, foi realizado 4 bailes ao mesmo tempo. Uma semana depois, Carnaval. E da mesma maneira, o Palácio concedeu um baile de Carnaval, aqui no teatro, para mais de 2.000 convidados. Tudo no Palácio foi pensado. A cozinha tem 1.200 metros quadrados e nela eram feitas cerca de 10.000 refeições por dia. É o coração do palácio, pois liga a sala de brinquedos, teatro e a outros espaços. Em sua estrutura, são 10 elevadores e 20 grandes salões. Esse hotel ele foi criado para ser o maior cassino-hotel do nosso continente. Eu sempre gosto de insistir em nosso continente porque não existia a cidade de Vegas. Então não existiam aqueles grandes hotéis. Esse aqui foi o maior centro de lazer, não só da América Latina, mas do continente todo mesmo. A arquiteta responsável pelo projeto foi Dorothy Draper. Ela, juntamente com outros 12 arquitetos, idealizaram as cores, móveis e objetos. Durante o evento realizado neste sábado, as 2 exposições presentes no palácio serão apresentadas. Os primeiros 78 visitantes vão ter entrada franca. O palácio funciona de terça a domingo, de 9 da manhã às 5 da tarde.
Ao voltarem às aulas na próxima segunda-feira, os 340 alunos do 6º ao 9º anos do ensino fundamental do Centro Educacional José Dalmaço, no bairro de São Pedro, em Teresópolis, vão encontrar algumas novidades. Olha só. A primeira escola municipal de Teresópolis a receber o Ginásio Experimental Olímpico, iniciativa do Comitê Olímpico Brasileiro que leva a temática olímpica para o ambiente escolar, o CEDAL, também é a primeira unidade escolar do 2º segmento do ensino fundamental a funcionar em horário integral, de 7h30 da manhã às 3h30 da tarde. Trata-se do Centro Educacional José Dalmaso, no bairro de São Pedro, em Teresópolis. O programa, que proporciona a interação entre todas as disciplinas dos conteúdos regulares, com ênfase nos valores olímpicos, foi anunciado na última quarta-feira durante uma cerimônia na unidade escolar. A proposta pedagógica do GEL é direcionada para os anos finais do ensino fundamental e voltada para os valores esportivos aluno, atleta, cidadão, dando oportunidade aos estudantes com aptidões esportivas de desenvolverem seu potencial. Além de tempo integral, atividades do currículo comum e reforço escolar, os estudantes vão participar de treinos semanais das modalidades olímpicas de xadrez, tênis de mesa, badminton e judô, e vão receber 4 refeições balanceadas e uniforme diferenciado. Muitos eventos prometem agitar a região serrana neste fim de semana, e quem tem as informações pra gente é a Rafaela Cordeiro. Se você ainda não se programou para o fim de semana, a Agenda Cultural do Correio da Manhã traz para você algumas dicas do que fazer na região serrana. Neste fim de semana, o público de Petrópolis vai poder aproveitar a programação do Sesc Verão mais uma vez. O evento retoma as atividades no Sesc Quitandinha neste sábado e domingo, de 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, com atividades gratuitas. O público vai poder aproveitar diversas atividades, como o Jogo da Memória, tênis de mesa e a apresentação artística circense. Este ano, o projeto foi expandido e contempla cerca de 30 localidades, incluindo a capital, o interior e o litoral fluminense. A programação completa você confere no site sescverão.com.br. A Feira 4.0 vai ter uma nova edição no sábado e no domingo no Clube Petropolitano, no centro de Petrópolis. Esta edição é especial de carnaval e vai contar com cervejarias, drinks, gastronomia, moda, acessórios, artesanato e shows ao vivo. No sábado, o evento acontece entre meio-dia e 9 horas da noite e no domingo, entre 11 horas da manhã e 8 horas da noite. No sábado, a música fica por conta de J. Alves e no domingo é a vez do grupo de pagode Saideira. A feira de empreendedorismo tem entrada franca. Neste domingo também acontece outra feira de empreendedorismo em Petrópolis, a Feira Criarte. Esta edição vai acontecer entre meio-dia e 8 horas da noite, com entrada gratuita no Clube do Palmeiras, no Quissamã. O evento é de pré-carnaval e por isso vai ter concurso de fantasia, música ao vivo com Maristela e Felipe Maduro e recreação infantil. A entrada é gratuita. Hoje acontece em Teresópolis o festival Blue Star International Film. Neste ano, vão ser 3 edições em diferentes países e a primeira vai ser no Brasil. O festival busca apoiar e inspirar cineastas de todo o mundo e tem uma organização dedicada a premiar cineastas. O evento vai ser realizado nesta sexta-feira, entre 2 da tarde e 11 horas da noite, e os ingressos podem ser comprados pelo site simpla.com.br. Na Casa Cria Local de Petrópolis estreia nesse sábado a Mostra 2222, com artistas de toda a cidade celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna. São quase 20 artistas participando da mostra, que tem entrada gratuita e começa a partir das 3 horas da tarde. A Casa Cria Local também conta com outras programações entre hoje e domingo, com música ao vivo e gastronomia, que podem ser conferidas no Instagram, @CasaCriaLocal. A Deguste, Feira Cervejeira da Serra, já está em clima de aniversário. Hoje e amanhã vão ser dias de muito chopp artesanal, quitutes especiais, música e muita animação para comemorar os 6 anos de existência em Petrópolis. A feira acontece hoje, a partir das 6 horas da tarde, e amanhã, a partir das 11 horas da manhã, na Praça da Águia, onde fica a Câmara dos Vereadores. A entrada é gratuita. E olha só que diferente!
O Instituto Vishva Vidya está realizando até amanhã o workshop do método Wim Hof em Petrópolis. O método é a prática de banho no gelo que ganha adeptos no mundo todo por seus benefícios terapêuticos para a saúde do corpo físico e da mente. O workshop vai contar com uma parte teórica, exercícios de respiração e o famoso banho no gelo. Mais informações podem ser obtidas no perfil oficial do professor Jonas Mazetti no Instagram, @JonasMazetti. E já que a previsão é de chuva, quem optar pelo cinema vai ter muitas novidades. Estreou na Rede Cinemax o filme Morte do Nilo, o novo mistério de Agatha Christie baseado no livro homônimo. O filme mostra as férias do detetive belga Hércules, no Egito, a bordo de um glamuroso navio cruzeiro que se transforma numa procura terrível por um assassino. E para quem curte um bom musical, tem a novidade Case Comigo, que apresenta a superestrela musical Cat e o professor Charlie, que decidem casar e só depois se conhecerem melhor. Toda a programação e os ingressos podem ser conferidos no site cinemax.com.br. Amanhã a gente está de volta com muita informação e um resumo das principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.